Golpes financeiros acompanham a história humana há vários anos, porém a estrutura do golpe permaneceu a mesma desde então. Existem relatos lá na época do descobrimento que pessoas se aproveitavam da inocência, da ganância e da falta de conhecimento de outras pessoas para oferecer uma oferta de brilhar os olhos. Você poderia ter acesso a novas terras que foram descobertas, onde jazidas de ouro eram infinitas, onde a terra era extremamente fértil, não importava o que ou quando você plantasse, você teria colheita o ano todo. Isso fazia com que as pessoas se desesperassem e quisessem essa maravilha o quanto antes, até mesmo para enriquecer com uma velocidade incrível, se fossem verdade. No final, isso se mostrava um golpe e muita gente acabava perdendo boa parte do seu patrimônio, se não todo o patrimônio da sua família. Trazendo isso para os dias atuais, a gente percebe que a estrutura permanece a mesma. Um grupo de pessoas que aproveita da ganância ou da falta de conhecimento de outro grupo de pessoas, principalmente envolvendo o mercado financeiro, e apresentam uma proposta de brilhar os olhos, aquelas rentabilidades gigantescas e garantidas, onde esse grupo de pessoas acaba acreditando nessa possibilidade de enriquecimento rápido e colocam ali boa parte do seu patrimônio, se não todo o patrimônio da família, e no final das contas acabam perdendo um dinheiro considerável. Recentemente o noticiário tomou conta de um caso milionário envolvendo o jogador Gustavo Scarpa, ex-jogador do Palmeiras, que a partir de um conselho de um de seus amigos colocou mais de 6 milhões em uma pirâmide financeira e agora está com toda aquela dor de cabeça para ver se recupera ou não o recurso investido. É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje, porém não apenas passaremos pelo caso, mas eu também vou passar alguns pontos que com a devida atenção vão te ajudar a não cair em golpes que futuramente venham a aparecer no seu colo ou no colo de alguém que você conhece. Então acompanhe esse vídeo até o final para não perder nada. Fala pessoal do Além da Grana, espero que estejam bem. Eu sou o Alejandro, com RH, criador do canal, e a ideia desse vídeo é que a gente passe por esse caso envolvendo um golpe milionário, onde dois jogadores na época do Palmeiras, o Gustavo Scarpa e o Mike, acabaram acreditando em uma proposta de investimento recebida por um amigo deles, o William Bigode, e investiram uma soma superior a 10 milhões de reais e que agora estão enfrentando dificuldades para conseguir recuperar esse valor, porque aparentemente caíram em uma pirâmide financeira. Porém, a ideia desse vídeo não é só passar pelo fato, mas sim refletir com vocês se o brasileiro ele está preparado para identificar quando uma pirâmide financeira aparece como um investimento na hora de efetuar uma operação. Principalmente porque esse é um dos vários casos que aparecem na mídia, dia sim, dia não, sobre pessoas que caíram em golpes similares a esse. Então nesse vídeo não só passaremos pelo caso, mas eu também vou passar alguns pontos que com a devida atenção vão te ajudar a não cair no golpe. Lembrando que a partir do momento em que eu te agregar alguma coisa que você não sabia ou algum conteúdo que você julga útil, peço que não se esqueça de deixar o like, até para fortalecer o canal e ajudar com que esse conteúdo chegue a mais brasileiros possíveis, de forma a ajudá-los a não cair em golpes como esse. Combinado? Dito isso então, vamos aos fatos. Tanto o Gustavo Scarpa, quanto o William Bigode, quanto o Mike eram jogadores do Palmeiras. Na época jogaram de 2018 a 2021, conquistaram 6 títulos pelo clube, então tinham toda uma relação ali de amizade. O William Bigode, ele tinha uma empresa chamada de WLJC Consultoria e Gestão Empresarial, e essa empresa, por sua vez, tinha uma parceria com uma exchange lá do Acre chamada Xlend. Inclusive, quando se entrava na plataforma da empresa, tinha ali todo o arcabouço falando que era uma exchange que poderia operar criptomoedas juridicamente pautado. O ponto é que em um determinado dia o William Bigode encaminhou para o Gustavo Scarpa um PDF com uma apresentação da Xlend e uma oferta de investimento onde, se fosse aportado recursos ali, você conseguiria o equivalente a 5% ao mês. Então, se você aplicasse hoje 100 mil reais, daqui 30 dias você teria o equivalente a 105 mil reais. Hoje é uma empresa que está cada vez mais se consolidando no mercado e nós temos toda a nossa ética, né, cara, e a nossa fidelidade e parceria com a Xlend. Por confiar no William Bigode, o Gustavo Scarpa achou impressionante essa oportunidade e colocou ali 6 milhões de reais, o que mais pra frente descobrimos que se tratava de praticamente todo o patrimônio do jogador na época. E não apenas ele, aí que entra o Mike, que também achou interessante essa proposta e colocou ali um pouco mais de 4 milhões de reais no processo.
Dito isso, então, com o passar do tempo, os sócios da Xland entravam em contato com o Gustavo até para conseguir deixá-lo mais tranquilo sobre o investimento que ele estava fazendo, dizendo que a empresa tinha um grande patrimônio em garantia. Depositados 2,1 bi de reais em pedras de alexandrita. É o terceiro metal precioso mais valioso do mundo. Ele serve como lastro das nossas operações. Fora o patrimônio da empresa, que são chácaras, terrenos, né? O nosso patrimônio é bastante grande. E tudo isso para trazer uma certa segurança para o Gustavo, que estava realizando um investimento alto. Porém, com o passar do tempo, o Gustavo começou a estranhar as propostas que estavam sendo feitas ali e todo esse contato, e ele pediu para resgatar parte do recurso. E foi aí que a dor de cabeça começou a acontecer, porque a Xland não estava realizando a devolução para o Gustavo, e começaram a colocar uma série de desculpas em cima de desculpas nesse processo e, em resumo, até hoje o Gustavo Scarpa não recebeu o seu recurso, entrou com um processo contra a empresa do William Bigode, contra o William Bigode e contra a Xland, de maneira a tentar recuperar o patrimônio que até então está perdido. No final, esse é um dos vários casos de golpes financeiros que acontecem aqui no Brasil. Claro que esse acabou tomando uma certa mídia por conta dos valores, essa relação aí de amizade ou não amizade entre quem deu o golpe e quem não deu, se vai ou não conseguir recuperar o valor e principalmente por serem figuras conhecidas do futebol brasileiro. O ponto é que a cada um caso desse que cai na mídia, outros 100, 1000 acontecem sem a gente ter a menor ideia. E é por isso que eu vou passar alguns pontos fundamentais para você ter a devida atenção para não cair em golpes como esse. E às vezes a pessoa que está te apresentando isso não necessariamente sabe do que está acontecendo. Às vezes você recebe uma proposta como essa porque a pessoa acredita que isso é uma boa oportunidade de investimento e está fazendo isso para o seu bem. Preste bem atenção nos próximos pontos que eu vou passar, porque isso pode não só salvar o seu bolso, mas às vezes até mesmo o bolso de quem já caiu e nem sabe. Pode ser que dê tempo de recuperar esse erro. Número 1. Rentabilidades milagrosas não existem. No caso do Gustavo, ele recebeu uma proposta de 5% ao mês. Então, do ponto de vista da Xland, como empresa, eles estariam captando esses 6 milhões a 5% ao mês, que é uma taxa extremamente cara, para conseguir rentabilizar acima disso, para pagar os 5% prometido ao Gustavo e reembolsar o lucro. Supondo que isso fosse possível, é muito mais fácil para uma empresa fazer esse movimento com um banco, já que poderia captar esse dinheiro muito mais barato, realizar suas operações e embolsar um lucro muito maior, já líquido do pagamento do banco. Então assim, isso por si só já não faz sentido. Porém, se você não sabe o quanto que seria uma taxa normal de mercado ou o que fugiria muito disso, tenha em mente sempre a taxa Selic. Ela é a taxa média ali da renda fixa, então algo que fuja muito disso ou é estranho ou é improvável, mas qualquer uma das situações deve acender a sua luzinha amarela da atenção, principalmente se vier acompanhado de garanto essa rentabilidade. Não dá para se garantir nada na renda variável e criptomoedas, obviamente, se enquadra nesse perfil. O segundo ponto dessa lista é faça contas, e eu não estou falando de nenhuma conta mirabolante não, é matemática financeira básica. Se você parar para pensar, 5% ao mês equivalem a 80% ao ano. Isso por si só é uma rentabilidade gigantesca. Só a título de comparação, o Warren Buffett, que é o maior investidor reconhecido do mundo ao longo dos seus vários anos de experiência e investimento, alcançou uma taxa média anual de 22% ao ano. É dizer que ali na Xland existem vários que superam com folga o maior investidor do mundo, o que não devia fazer nenhum sentido para você na hora que isso cai no seu colo como um investimento e uma taxa de retorno garantida. Se mesmo assim eu não te convenci, basta você calcular a evolução do patrimônio para ver como isso não faz o menor sentido. Pegando aqui o caso do Scarpa e do Mike, juntos eles colocaram 11 milhões de reais nessa pirâmide. Considerando a aplicação de 11 milhões de reais em 5 anos a uma taxa de 5% ao mês garantida, a gente chegaria em 5 anos no total de 200 milhões de reais, em 10 anos em 3,8 bilhões de reais, em 20 anos em 1,3 trilhão de reais e só precisaríamos de mais 5 anos para conseguir superar o PIB atual do Brasil. Isso não faz o menor sentido e aqui sim que deveria acionar uma luz roxa, vermelha, todas as cores possíveis para você entender que se trata de um golpe. Lembrando do ponto 1 dessa lista, que a empresa teria que conseguir muito mais do que isso para fazer sentido para ela operar dessa forma.
É isso que deve ser estranho para você na hora de receber uma proposta como essa. E por fim, mas não menos importante, o terceiro ponto dessa lista é a falta de transparência envolvendo o processo financeiro por detrás da proposta. Isso porque em pirâmides financeiras normalmente não é detalhado como a empresa vai conseguir te passar aquela rentabilidade que ela está prometendo. É bem importante que você entre a fundo do local onde você está colocando o dinheiro que você soa para ganhar. E isso por si só, pela falta de transparência, já vai te chamar a atenção. Afinal, não tem como alguém garantir uma rentabilidade e não te passar uma lógica por trás dessa estratégia. É aí que você pegaria os piramideiros na curva e, consequentemente, não colocaria o seu dinheiro ali e até mesmo poderia efetuar uma denúncia para conseguir salvar potenciais pessoas que cairiam nesse golpe no futuro. Claro que vários são os motivos que fazem com que pessoas caiam em golpes financeiros, mas o mais preocupante, ao meu ver, é a falta que faz um ensino financeiro básico para o brasileiro. Isso inclusive torna essa atividade de ficar aplicando golpes algo rentável para os golpistas, até por isso que isso não para de acontecer. Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para a gente tentar reverter esse cenário. Eu garanto que dando a devida atenção nos 3 pontos que eu comentei aqui, isso faz com que muita gente deixe de cair nesses golpes. Agora me conta aqui nos comentários o que você achou da repercussão do tema, se você já presenciou algum tipo de pirâmide financeira, seja com você ou com alguém próximo, e principalmente se você acredita que algum dia chegaremos num ambiente onde ninguém mais cairá nesse tipo de golpe aqui no Brasil. Espero que esse vídeo ele tenha ajudado vocês de alguma forma. Se ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação quando eu postar mais conteúdos como esse. Me siga nas redes sociais, um grande abraço e até o próximo vídeo.